Para quem acabou de entrar, estamos aguardando. Beleza, eu consegui, tá gravando aqui já. Ah, beleza, Acho fechou. que a Aleph, foi a Aleph que estava, ela entrou e agora eu consegui permissão. Beleza. Show de bola, mano. Só não sei se a Aleph tem que ficar o tempo todo, mas enfim, vamos dar prosseguimento aqui. Lucas, começando aí, segunda semana. Jesus, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Muita responsabilidade, gente, está falando sobre isso. Realmente é um negócio assim incrível. Tá falando sobre as coisas que Lucas escreveu e é um negócio muito muito interessante. Eu estava pensando sobre a forma como a gente está enxergando agora os autores do Novo Testamento quase que com cara, né? Com personalidade, é como se eles não fossem mais apenas títulos, mas agora são pessoas que a gente conhece, que a gente entende o que motivou, o que fizeram, por que fizeram, o contexto, etc, etc. Então não é só Mateus, o livro Mateus, mas é Mateus, o cara Mateus, um ser humano Mateus, né? Enfim, Marcos, Lucas, e em breve vai ser João. Então, esse é uma grande descoberta que a gente está tendo agora. Vamos lá, semana 2. Hoje a gente vai fazer realmente uma introdução no livro. Na semana passada, a gente comeu pelas beiradas. e hoje a gente vai entrar no livro, a gente vai ver as características, como eu falei lá no grupo, a gente vai falar um pouco mais sobre o autor, sobre a obra e a missão. Por que a missão é importante? Porque para não ser algo apenas dados, sabe? Dados você pode ter, enfim, em qualquer referência da Bíblia ali no começo do livro, você consegue ver, enfim, quando foi escrito, enfim, o contexto e tal. Mas é uma tarefa de casa a gente entender a missão, sabe? A missão do autor do livro. E hoje a gente vai ver um pouco disso aí, certo? Então, não serão apenas características soltas sobre datas, etc, etc. A gente tem que sempre partir para um lado muito prático da coisa, tá? Então, vamos lá. Eu queria começar com a frase de Joseph Angus. Joseph Angus, que escreveu um livro chamado História e Interpretação da Bíblia, se não me engano, é do Novo Testamento, alguma coisa assim. E ele fala assim, no primeiro volume que trata sobre o Novo Testamento, ele fala: considerando Jesus Cristo, abre aspas, como tendo trazido do céu a mensagem de Deus para o mundo, este evangelho vem a ser a própria história da sua vida. Isso é, dos prodígios que operou, das doutrinas que ensinou e dos sofrimentos por que passou. Joseph Angus, certo? Vale muito a pena ler o livro dele, é muito bom. Gente, então assim, quem é esse tal de Lucas? Agora a gente vai falar bastante. Lucas, segundo alguns historiadores, basicamente, doutor, médico, né? Ele provavelmente nasceu em Antioquia, que Antioquia hoje, para quem não sabia, é a atual Antáquia, na Turquia, mas pode ser que ele tenha nascido na Síria também. Então, definitivamente, a gente sabe que Lucas não era judeu, beleza? Eu acho até que muitas pessoas sabiam disso aqui. Então, Lucas não era judeu, é uma curiosidade muito interessante. A gente pode dizer que, possivelmente, ele foi, de alguma forma, testemunha. A gente não tem certeza, né? A gente não tem registros históricos que digam que ele foi testemunha ocular de Jesus Cristo, né? Do ministério dele. A gente não sabe se ele foi um seguidor
vendo Jesus operar durante os seus 3 anos de ministério. Mas a gente tem aí o consolo de saber que ele foi testemunho ocular do Espírito Santo agindo na igreja primitiva, e ele foi testemunho ocular de vários apóstolos, certo? Incluindo Pedro e Paulo, Paulo sendo o principal, né? O companheiro dele, descrevendo ele como médico amado. Quem quiser anotar, ou, enfim, quem com certeza já sabe, está lá em Colossenses 4,14, que descreve que Lucas, para Paulo, é o médico amado. Então, por que é que Lucas ele é um sinótico? A gente já viu aqui várias vezes, na aula do Bruno, na aula do Felipe, na aula do Neto, na aula do Bruno, quando ele fez Mateus também, que vai dar também João, que sinótico é apenas significa que eles são evangelhos parecidos, né? É uma palavra grega, mas ela significa mesmo ler junto, sinótico, certo? Tem a ver com similaridade, alguma coisa assim. É daí que vem o radical. Então, ao lado de Mateus e Marcos, esses 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão nos dar uma perspectiva e um panorama muito maior, certo? Sobre a vida de Jesus. Então, assim, a gente perde muito quando a gente lê apenas um desses livros e acha que já leu todo o Evangelho. Então, a gente vai ver que tem alguns detalhes que estão escondidos em um, outros estão em outros. E então é um erro muito grande. Na verdade, é um erro grosseiro. A gente dizer que os 3 primeiros livros do Novo Testamento são iguais, porque eles não são. Eu tinha essa ideia quando era mais novo, né? Essa coisa de achar que começou aqui o Mateus, Marcos e Lucas, é tudo igual. Então só vou ler um. Então a gente vai tendo esse erro quando a gente é criança e adolescente, enfim, a gente vai tendo que corrigir essas coisas quando o conhecimento vem. Certo? Então, os 3 livros, eles são muito diferentes, têm suas particularidades e devem ser lidos juntos como um complemento sobre a ideia total do ministério de Jesus. Tá certo? E quando é que ele foi escrito? Estamos falando aqui sobre dados, datas, e ele foi escrito no ano cerca de 61 a 62 depois de Cristo. Tá? Então, foi provavelmente durante a última prisão de Paulo, lá em Roma, ou depois da morte do apóstolo. A gente não tem certeza se ele foi escrito nesse pequeno período, entre 61 e 62. Mas a gente pode afirmar que, e a gente tem muito material primitivo que afirma que o livro de Lucas ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém, né? Que foi cerca de 50 anos depois da ressurreição de Jesus. Tá? E qual é o contexto? Né? Qual foi o sistema de mundo, a cosmovisão da galera daquele tempo? Qual era o meio, qual era o aquário ali de Jerusalém e Roma, e etc., e todo o território dominado por Roma, que foi escrito esse livro, né? Como é que ele se desenvolveu? Então, ele foi escrito num período de perseguição da perseguição romana, certo? Justamente, vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Ok. Ele foi escrito durante a perseguição de Roma, certo? E a gente pode dizer que essa perseguição ela assolava todo mundo que estava ali naquela área, seja judeu, seja escravo, seja estrangeiro. Esse era o contexto. Era uma opressão romana que estava acontecendo naquele tempo. E isso com certeza deve ter influenciado Lucas na hora de escrever algo, porque você imagina se o sistema
da sua cidade, se o sistema de toda a sua comunidade parecesse que estava se acabando, parecia que estava sendo destruído, com certeza você vai se empenhar em registrar aquilo que você acredita ser o que há de mais precioso na sua vida. Então, é mais ou menos esse o contexto dos escritos de Lucas, sabe? É um ser humano preocupado em registrar aquilo que ele ama, sabe? E eu acho isso muito massa. Onde é que ele foi escrito? Onde é que ele foi escrito? A gente pode dizer que ele foi escrito entre Roma e Jerusalém, nesse caminho, certo? Porque ele seguia muito o apóstolo Paulo. Então a gente pode dizer que foi um livro escrito em viagem, foi um diário de bordo. Eu acho isso uma forma muito legal de pensar sobre o livro de Lucas, tá? É um diário de bordo. Enquanto ele conversava com os apóstolos de Jesus, enquanto ele conversava com testemunhas, etc. Então ele ia anotando, né? Pode ter sido escrito em pousadas, em visitas na casa das fontes, no caso das pessoas que ele estava colhendo material, das testemunhas, apóstolos, etc. E, com certeza, a tiracolo, com certeza ele tinha ali na sua bolsa, não sei, o seu livro de Marcos, porque o livro de Marcos ele já estava disponível para a igreja naquele tempo, certo? Então, o livro de Marcos, com certeza, foi uma fonte para Lucas, certo? A gente não pode esquecer desse ponto, que é muito importante. Quais são os assuntos mais expressivos do livro de Lucas? Como a gente viu na primeira aula, eu acho que não tem como a gente fugir dessa palavra. Verdade. Verdade com V maiúsculo, né? Então, se eu pudesse listar, em primeiro lugar, estaria aí um assunto expressivo de Lucas, seria o Evangelho como verdade absoluta. Se você estiver anotando, você pode colocar aí como primeiro lugar. O Evangelho como verdade absoluta é a grande preocupação de Lucas. E, entre parênteses, você pode colocar que ele acredita que não há nada mais confiável que a palavra de Deus encarnada em Jesus Cristo. Então, esse seria o primeiro ponto sobre o assunto mais expressivo. E o segundo assunto mais expressivo, ou o que mais se destaca no Evangelho de Lucas, seria que ela é uma mensagem universal. Então, ela é uma mensagem ela é uma mensagem missionária que serve para todos os povos, certo? Línguas, nações, tribos, etc. Então, ela é universal. Quando você ouve falar que o Evangelho de Lucas é universal, etc., ele quer dizer isso, porque ele é um livro missionário, não tem como a gente fugir disso. E a gente vai entender já por que Lucas o livro de Lucas é um livro missionário. E, em terceiro lugar, mas não menos importante, mas para fechar esse pacote aí de assuntos expressivos, é uma coisa assim aceita por todos os teólogos, que o assunto de Lucas é muito expressivo, é o reino invertido. Então, é onde os últimos eles se tornam os primeiros. São os rejeitados sendo dignificados. Então, um exemplo disso são as parábolas que contém só em Lucas. Tem algumas parábolas que falam sobre esse assunto de reino invertido, ou do pobre sendo honrado, etc., etc., em 3 parábolas que existem só em Lucas, que são filho pródigo, eu vou dar um destaque já sobre o filho pródigo, e bom samaritano, na verdade são 4. Filho pródigo, bom samaritano, o rico tolo e o rico e Lázaro. Certo? São 4 palavras que existem só em Lucas. E olha só, se não fosse o livro de Lucas, a gente ia ficar sem o filho pródigo. Caramba, eu fiquei pensando nisso. Como é possível a gente abrir a Bíblia e não ter lá a parábola do filho pródigo? Pelo amor de Deus. Então está lá no livro de Lucas. E falando um pouco sobre o filho pródigo, eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu não sei vocês, mas eu tinha uma grande dificuldade de entender qual era o contexto sobre o
que Jesus ele estava falando quando ele se refere à parábola do filho pródigo, qual era a aplicação daquilo. E estudando para dar essa aula para vocês, eu aprendi que o filho pródigo, a parábola, ela fala sobre Israel como sendo aquele filho que estava ali do lado de Deus. Israel como sendo aquele filho que estava ali do lado do seu pai. E aquele filho que vai embora são os perdidos. Aquele filho que vai embora, na verdade, são aqueles que achavam que tinham o direito sobre a herança do pai antecipada e se perderam. E a gente vê Jesus indo até esses filhos que se perderam e aquele filho que é da casa, Israel, ele está lá com inveja, com ciúme e fica pensando, o que é que esse Jesus quer fazer com esses bêbados, com esses vagabundos, com essas prostitutas, com esses mendigos, com esses doentes? O que é que Jesus quer com esse povo que não conhece o profundo da lei? E aí Jesus olha para essas pessoas e diz, esses são os filhos pródigos, são os filhos que eu vim buscar e que eu amo e que eu quero que eles retornem para a casa do Pai. Então, cara, eu fiquei bastante temeroso quando eu aprendi sobre isso, sabe? Porque, enfim, nós podemos nos colocar também na pessoa do filho pródigo, nós estamos ali, enfim, nós precisamos sempre retornar à casa do Pai e precisamos reconhecer que Ele é nosso Pai. Certo? Então, porém, no contexto de Jesus Cristo, o filho pródigo era esses perdidos da casa de Israel, os pequeninos. E a gente vai ver que Lucas, ele dá essa ênfase nos pequeninos, tá? Voltando sobre alguns pontos interessantes do livro de Lucas, é o seguinte. Por causa do livro de Lucas, a gente tem um desenho muito mais completo sobre a profecia de Jesus, sobre a queda de Jerusalém. A gente pode abrir o livro de Lucas lá em Lucas 19, por favor. Quem tiver com a sua Bíblia, abra aí. Lucas 19, 41, 44. Lucas 19, 41 ao 44. Vamos lá, vou ler. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Isso é Jesus, tá? E dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amém. Glória a Deus pela palavra dele. E Jesus está falando aqui sobre, ele está olhando Jerusalém antes de ele entrar na cidade. A gente não sabe se ele estava, enfim, qual era o contexto das emoções de Jesus naquele momento, mas ele é o profeta e ele não profetiza por emoções. Quando a gente entende que Jesus Cristo ele é o profeta por excelência, não são as emoções que fazem com que ele profetize, mas é porque ele é o profeta que estava... ele é o profeta descrito sobre todos os outros profetas anteriores a ele. Sabe? O espírito que estava sobre os profetas anteriores era esse espírito de Jesus, e a gente tem isso como um marco para entender o que é profecia, sabe? E profecia é isso. E profecia é o que acontece, né? Então, Jesus ele foi muito feliz com essa profecia
porque realmente aconteceu isso com a cidade de Jerusalém, e Lucas descreve isso com perfeição. São esses detalhes sobre trincheiras do Império Romano sobre Jerusalém, pessoas sendo mortas pelo Império Romano, tudo isso Lucas ele descreveu a partir da profecia de Jesus Cristo com detalhes. Gente, eu queria também fazer eu queria fazer uma comparação entre duas passagens, só para a gente entender como é interessante, como um livro contribui para outro livro. Ou melhor, refazendo a frase, como um livro contribui, como dois livros contribuem para os fatos que aconteceram. E a gente vai comparar aquela passagem sobre um jovem paralítico, que ele foi levado até Jesus. Vamos abrir lá em Mateus 9. Mateus 9. Mateus 9, a partir do versículo 1. Vou ler, tá? Opa, desculpa, peraí. Deixa eu ver. Não é a partir do versículo 1, não. Amigos, deixa eu ver. Eu errei a referência aqui. Deixa eu ver aqui. Eu errei a referência, mas eu vou resumir num ponto. Se não fosse pelo livro de Lucas, a gente não saberia que os amigos daquele paralítico levaram ele içados pelo teto. No livro de Mateus, ele fala que um paralítico chegou até ele, certo? Um paralítico foi levado até ele. Mas em Lucas a gente tem a informação de que eles abriram o telhado e colocaram e levaram o paralítico até Jesus. Então, você não pode olhar isso e dizendo assim, poxa vida, mas o paralítico foi levado pelo teto ou foi levado pela porta? Né? Por que Mateus não fala? Não, se você entende a Bíblia em fé, você tem que entender que os livros eles complementam fatos, certo? Eles não se contradizem. Então, o que se não tem em um, mas tem no outro, significa que o fato tinha essas duas coisas, né? Significa que naquele fato o paralítico foi levado pelo teto, certo? Então, não significa contradições, significa que são complementos. Os livros eles complementam os fatos. Amém? Amigo. Oi. Lucas 5:8 e Mateus 9:1. É a mesma história. É Mateus 9:1? É isso mesmo. Olha lá. Rapaz, que começou com a história aqui do barco, eu acabei me confundindo. Vamos lá. Então vamos ler. Mateus 9, a partir do 1. Diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois, qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te,
toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. E aí Lucas 5, vem... 5:18. Isso, 18, diz assim: vieram, então, uns homens trazendo em um leito um paralítico que procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os seus pecados, ou levanta-te e anda? Né? E aí a gente segue com a história, tendo o mesmo desfecho de Mateus. Então a gente percebe qual que é, assim, a prioridade de cada escritor, né? De cada escritor inspirado por Deus. Mateus, ele focou muito sobre o perdão do pecado, sobre a cura, e para provar que aquele Jesus era o Messias que estava ali para perdoar pecados e curar. E Lucas, ele gosta de detalhes. Lucas, ele gosta do que aconteceu além daquilo, né? Como é que foi? Vamos procurar aqui o que aconteceu naquele dia. E aí você tem aí um panorama completo daquele dia, certo? Eu acho isso muito massa. A gente tem que entender também uma coisa sobre o livro de Lucas. Ele não é apenas um livro. Deixa eu ver aqui. Levanta a mão quem já sabia disso. Deixa eu ver. Ih, rapaz! O livro de Lucas, olha aí, ó, o Benjamin está aqui, aí ele é amostrado, aí ele levantou a mão. O livro de... Claro que ele não sabia. O livro de Lucas, ele não é só um livro, né? São dois, na verdade, é Lucas e Atos. Eu duvido que ele sabia, Delmo. Não é? Acaba sem vergonha. Aí, ó, o livro de Lucas é isso, é Atos e é Lucas e Atos. Amém, gente? E isso mostra a completude dos escritos de Lucas. Como é que a gente sabe disso? Na verdade, quando a gente entende isso, a gente percebe uma coisa que faz com que a gente tenha uma nova forma de enxergar Lucas e Atos. Ou seja, enxergar este livro, Lucas e Atos. A gente deve enxergar esse livro como, em Lucas, a história de Jesus Cristo em seu ministério terreno. E em Atos, a história de Jesus Cristo como Senhor glorificado, comandando a igreja a partir da direita do Pai, enviando para a gente o Espírito. Então, em Lucas, Jesus comanda a igreja com seus pés na terra. E em Atos, Jesus comanda a igreja com seus pés ao lado de Deus e com o Espírito Santo em nós. E aí tem um paralelo muito bom. Sabe aquela frase que a gente fala assim, temos que ser as mãos de Jesus e os pés dele aqui? Então, é basicamente isso. Então, é a história de Jesus conosco, né? Nós, a partir desse momento em Atos, que Atos a gente está em Atos. A gente continua a história da igreja e aí somos, né? Os pés de Jesus aqui, somos as mãos dele. Essa é a intenção. E quando a gente entende isso, o senhorio de Cristo fica mais completo para a gente, sabe? Jesus não deixou de guiar a sua igreja só no Novo Testamento. Jesus continua guiando a sua igreja a partir do seu Espírito Santo em nós. Certo? Então, ele continua comandando a sua igreja. E a gente tem que entender isso muito, porque isso fala sobre o senhorio de Cristo. O senhorio em todas as áreas. O senhorio, a completude do senhorio de Cristo. Tá?
Então, a apresentação do Espírito Santo na nossa vida, ela deve ser a única forma ou a prova suficiente desse senhorio de Jesus Cristo em nós. Se a gente fica procurando outras coisas além do Espírito Santo que ele prometeu para nós, como cumprimento da promessa que ele estaria consolando e nos ajudando, se a gente procurar outras coisas além disso, a gente foge muito das ordenanças de Jesus, sabe? Ele disse que iria e deixaria o Consolador. E foi isso que ele fez, gente. Sabe? A gente não precisa de mais provas. A gente não precisa de mais ficar viajando. Ah, Deus, me mostra um sinal sobre a tua liderança, me mostra um sinal sobre o teu... Meu Deus, gente, por favor, vamos confiar no Espírito Santo de Deus. Sabe? E continuando aqui sobre algumas características, o livro de Lucas, ele é o único evangelho com dedicatória. E a gente pode ver isso quando no capítulo 1, versículo 1, versículo 1 não, nos versículos seguintes, pelo menos nos primeiros do capítulo 1, ele fala sobre um tal de Teófilo, né? Vamos ler Lucas 1, só para a gente rever isso aí. Lucas 1 diz assim: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, olha aí a dedicatória, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Na semana passada a gente leu esse versículo e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre quem é esse Teófilo. E por que é interessante a gente pensar sobre isso? Afinal, é uma dedicatória, né? Então, essa pessoa a qual Lucas ele dedica a obra, ele usa esse pronome de tratamento, né? Excelentíssimo. E aí dá para entender que provavelmente ele pertencia a alguma área da nobreza. E qual nobreza? Provavelmente Roma. Acho que a gente não tem dúvidas, os historiadores não têm dúvidas sobre isso. Teófilo era um gentil também, né? E aí quando a gente percebe, vamos vincular agora, lembra do terceiro fato que eu falei, que Lucas é muito expressivo sobre o reino de ponta cabeça? E um aviso, aos ricos e poderosos, sobre os pobres sendo exaltados, sobre os pobres sendo dignificados. Então, a gente tem aí o livro de Lucas sendo oferecido para alguém da nobreza. Sabe o que é que eu entendo com isso? Eu entendo que isso é como se fosse um aviso, sabe? É literalmente um aviso, porque ele foi entregue a esse Teófilo. Sabe? É um livro que foi esse aviso chegou por correio. Não tinha correio na época, mas na verdade é isso, sabe? Lucas ele está mostrando que o reino agora virou de ponta cabeça, sabe? O pequeno agora é grande e o grande agora é pequeno. E olha só, Teófilo, você aí está no meio da nobreza, cuidado, se você não prestar atenção, certo? Então, e um pouco mais sobre esse Teófilo, a gente pode entender que naquela época era uma prática muito comum mencionar, olha só, isso é bem novo para mim, mencionar patrocinadores de algum livro que foi escrito. Então, uma hipótese, a gente não tem muita prova sobre isso, mas é possível e nada impede, e isso não diminui a obra de Lucas. Pode ser que Teófilo tenha patrocinado o livro de Lucas, sabe?
as suas viagens, o que ele precisava de dinheiro para viajar, para pesquisar, para procurar fontes, para correr atrás das pessoas, para ter dinheiro, enfim, na viagem, para ter dinheiro para entrar num barco. É possível que esse Teófilo tenha patrocinado a obra de Lucas. É possível que esse Teófilo tenha sido uma pessoa que ajudou Lucas no recolhimento desse texto, sabe? E Lucas está ali dedicando esse livro para ele, certo? É muito interessante pensar sobre isso, tá? Porque, afinal de contas, a gente tem que entender que é uma pessoa que está sendo descrita no Evangelho. Então, de alguma forma, essa pessoa tem uma certa importância para Lucas, certo? A gente não pode passar desapercebido por isso. Então, a gente não sabe se Teófilo era crente, se não era. O que a gente pode pensar é que Lucas não teria dedicado uma obra tão linda como foi a obra dele, como foi os escritos dele, para alguém que não amasse Jesus Cristo, pelo menos perto do quanto que ele amava. A gente tem que entender que esse tal Teófilo, de alguma forma, se importava em saber quem era Jesus. E Lucas não iria dedicar um livro desse para alguém que só queria, sei lá, conhecimento, inteligência, enfim. O livro de Lucas é um livro escrito com paixão. O livro de Lucas ele é um livro escrito com muito amor, sabe, com muita dedicação, porque ninguém é médico sem amor. Ninguém é médico, ninguém estuda o corpo, ninguém faz isso por fazer. Então, Lucas, tudo que ele fazia com excelência. Isso significa que o livro dele foi escrito com excelência e ele dedicou, muito provavelmente, esse livro para alguém excelente de igual forma, sabe? É possível até que Lucas estivesse discipulando esse Teófilo, sabe? De repente, esse Teófilo... Porque Lucas também é gentil, certo? Como a gente viu lá no começo, Lucas, ele pode ter nascido na Antioquia ou na Síria, certo? Ele é letrado em grego. Então, olha só, é um gentil levando a palavra para outro gentil. É um gentil discipulando outro gentil. É a igreja se movimentando. O livro de Lucas é isso. É o movimento da igreja, sabe? É o discipulado. É a clareza entrando na mente das pessoas. É a verdade reocupando o espaço no coração do homem. E quando Lucas dedica esse livro para Teófilo, ele está dedicando esse livro também para as pessoas de língua grega, certo? E pessoas muito bem letradas, porque, como eu falei na primeira aula, o livro de Lucas ele é um livro escrito com o melhor grego de todos os sinóticos, sabe? E a nobreza grega deve ter acesso, a nobreza romana deve ter acesso a esse livro, e possivelmente era essa a intenção de Lucas: evangelizar os gentios, evangelizar os de fala grega, evangelizar os doutores, evangelizar outros médicos igual ele, evangelizar outras pessoas que só olhavam o corpo, só olhava a razão, só olhava, sabe, a inteligência, a natureza. Ele fala: peraí, olha só, eu sou médico, eu entendo dessas verdades racionais, mas nem por isso eu estou escondendo o fato de que tem alguém maior que a razão, tem alguém que é a razão em si, porque se Jesus é a verdade, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, significa que a razão vem dele. Então, quando as pessoas da época de Lucas estavam ali presos na sua racionalidade, ou pela própria racionalidade, Lucas ele vem e diz: não, abra os olhos para o alto, porque a sua racionalidade, na verdade, é apenas uma partícula o que é realmente a racionalidade. Então, o Lucas, quando ele escreve tudo isso, ele vem para dar um tapa na cara dos racionais puramente racionais, sabe? Porque Lucas ele tinha tudo para ser isso e não foi. Acho que essa é uma grande mensagem. Adelmo. Oi.
Eu estava pensando aqui, cara, enquanto você falava, que deve ser por isso que em Atos ele deu tanta ênfase para o evangelho alcançando os gentios, né? Uhum. Uhum. E você vê assim um zoom no ministério de Paulo em Atos, né? Porque ele é considerado o apóstolo dos gentios. Então, Uhum. Lucas, sendo um gentio, ele foi uma voz assim que eu fico pensando, cara, a magnitude do ministério dele, né? Porque até então o que tem ali é só Jerusalém, é só o povo judeu, né? A mentalidade era que o judaísmo era a religião perfeita, né? E Lucas ele traz uma ideia que tipo assim não é sobre o judaísmo, é sobre Cristo. E Cristo não é só para os judeus, Cristo é para todos os povos. Então eu percebo o quanto quão importante foi Lucas na história do Novo Testamento e na história da igreja como um todo. Né? Uhum. É verdade. Na história da história. E continuando aqui, foi esse tapa na cara da razão, né? Como eu falei. E foi essa a importância, né? Era alguém que entendia de ciência. Alô, universitários, alô, galera aí da faculdade. Vamos levar Lucas aí para as faculdades e vamos trazer ele como um testemunho. Vamos levar Lucas para a faculdade como alguém que tem os mesmos interesses dessa galera que está lá. E aí a gente vai, se a gente levar esse conteúdo para lá, é possível que muita galera que está só ali achando que a vida é razão pura pode se converter, né? Quando entende o contexto do livro de Lucas, certo? O livro de Lucas, ele fala muito sobre templo, do nascimento até a ressurreição do nascimento até a ressurreição, o templo de Deus na Terra era o próprio Cristo, tá? As paredes do templo, quando Jesus nasceu, se transformaram nas mãos de Jesus e os fundamentos do templo se transformou nos pés de Jesus, porque Jesus ele era o templo vivo. Jesus era o templo vivo em seu ministério, em sua vida, antes de ser ressurreto, né? E tanto é que ele fala que aquele templo iria ser derrubado. Só que aquele templo seria derrubado pelas forças dos homens, mas seria ressuscitado pela força de Deus. Vamos ler João 2,19 para a gente entender esse lance. João 2,19. Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Amém? Então, em Jesus Cristo, as paredes do templo se transformaram nas mãos dele. E os fundamentos do templo se transformaram em seus pés. E quando a gente entende isso, a gente percebe que a ênfase que Lucas dá sobre o que regerá. Porque o templo, na verdade, ele era um símbolo ou um ponto de hierarquia em Jerusalém. E quando ele relata essas coisas sobre o templo, ele está falando que o templo continuará a ser um ponto de referência, não apenas dessa vez para Jerusalém, mas para todo mundo. E o que é esse templo?
Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é tudo que precisamos no templo, sabe? E ele começa no templo, Lucas começa os seus escritos no templo e termina no templo. Ele começa a falar sobre a profecia de Zacarias no templo e lá no final ele descreve os discípulos orando e intercedendo, enfim, e tendo comunhão incessantemente no templo, sabe? Então, hoje, sem nenhuma coincidência, nós somos agora templo do Espírito Santo, pois essa é a porção e a missão que nos foi ordenada. Sermos aqui na terra suas mãos e seus pés. Templos vivos, assim como Jesus foi. Não é uma comparação. Nós nunca podemos nos comparar com o templo que é Jesus Cristo. Nós não podemos nos comparar com Jesus Cristo em nada. Porém, ele nos disse que o Espírito Santo habitaria corpos agora, né? O Espírito Santo ele habitaria templos vivos. Então, assim como ele foi, assim como ele discipulou as pessoas, os samaritanos, os estrangeiros, enfim, os órfãos e as viúvas, nós também temos que, assim como ele fez isso, nós também temos que fazer a mesma coisa. Da mesma forma, denunciar os ricos, os poderosos, e entender que todos eles, pobres, ricos, viúvas, escravos, todos eles prestam contas perante o reino de Deus, sabe? Perante esse reino que é invertido. Eu quero dar muito foco nesse sentido, de que o livro de Lucas ele fala sobre esse reino invertido, sabe? Dos pobres sendo dignificados. Então, ricos e pobres prestarão conta a Deus nesse reino. E Lucas ele dá muita ênfase a isso. Vamos ler lá Lucas 10, 21. Lucas 10, 21. Amém? Posso ler? Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Gente, quando a gente entende que nós devemos estar muito próximos, quando Jesus fala que ir e fazer discípulos, ir e fazer discípulos parecidos com Jesus, da mesma forma como nós. Então, essas coisas, se chegou até nós, é porque nós somos esses pequeninos. Se chegou até nós, é porque Deus achou graça diante dos olhos e nos deu essa mensagem que foi oculta para sábios. Lucas ele fala sobre tudo isso e a mensagem que a gente pode finalizar nessa semana seria essa: o reino invertido que Jesus veio inaugurar. O reino invertido, onde o pobre vai ser dignificado, nem que demore um pouquinho mais, mas ele é um livro de esperança. Ele é um recado para a nobreza. Ele é um recado para os ricos, de que, apesar de vocês estarem seguros nas suas fortunas, vocês continuam prestando contas a Deus. Esse é o recado de Lucas. Esse é o recado de alguém que escreveu para doutores, médicos, assim como ele. Amém, gente? Eu não tenho mais nada para contribuir hoje. É isso. Eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui. E, por favor, continue lendo o livro de Lucas. A gente não está dando ponto a ponto, capítulo por capítulo, mas é fundamental você continuar lendo, tá certo? Muito obrigado.
Obrigado, Delmo. Ô, Michael, beleza. Ele veio um susto, agora chamei o Bruno e falou, Michael. Tranquilo, Michael, eu que agradeço.